Sou eu aqui de novo, processo civil, concurso escrevente técnico judiciário, TJSP. Vamos falar de embargos de declaração. Estamos ainda dentro de recursos e estamos vendo o último dos recursos que no último concurso para escrevente estava na lista dos recursos cobrados. Então nós já vimos a parte geral de recursos, já vimos o recurso de apelação, que acontece contra sentenças, já vimos o recurso de agravo de instrumento, que é dado contra decisões interlocutórias, e já vimos também a questão do agravo retido, que é cabível contra decisões do relator. Agora, nós vamos para os embargos de declaração. Não sei se você se recorda que nós dissemos o seguinte, que os embargos de declaração, eles são o recurso coringa. Então sempre vai caber embargos de declaração quando couber também algum outro recurso. Então veja só, numa situação em que há apelação, você está recorrendo contra a sentença. Mas antes de você entrar com apelação contra a sentença, você pode fazer embargos de declaração contra a sentença. A mesma coisa de uma decisão interlocutória. Você faz contra uma decisão interlocutória o quê? O agravo de instrumento. Mas é possível que você também faça embargos de declaração. Vimos isso contra a decisão do relator. Cabe agravo interno, mas também cabe os embargos de declaração. Ou seja, é comum que por vezes você fale cabe embargos de declaração, sendo que como são embargos, por vezes o português mais correto ou a linguagem mais tersa e escorreita indica que você precisa falar embargos de declaração. Pô, gastei o português agora, hein? Mas ó, vamos lá. Tá feita essa observação? Importante lembrar de uma coisa. Então vamos fazer uma observação aqui, ó. Os embargos de declaração são um recurso coringa, já que são cabíveis contra todas as decisões judiciais, tá? Então, é um nome importante, né? Um recurso coringa. Ó, a gente vai fazer aqui os embargos de declaração, possivelmente a gente consiga resolver isso aqui em 3 aulas, em 3 vídeos aqui, tá? Então a gente vai fazer agora aqui uma primeira parte e depois eu ainda vou dividir em mais 2, a não ser que a coisa flua, que eu perceba que é possível passar tudo em 2 aulas, mas no máximo em 3 vídeos, tá? Ó, outra observação, né? Eu leio muitos comentários, né? E aí lá nos comentários uma pessoa, eu não sei se ele estava brincando ou se ele estava falando sério, o cara falou assim, meu, eu gosto muito da sua aula, só que o som do teclado irrita. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o cara vai ser escrevente. Numa sala de escrevente, no fórum, só vai ter gente digitando, então, né? Então eu vou continuar fazendo a aula aqui na mesma dinâmica, tá? Eu acho que o colega estava brincando, né? Mas, enfim, eu acho melhor fazer assim do que eu só ficar falando, né? Porque eu não tenho aqui exatamente uma lousa virtual em que eu faça por escrito, né, à mão, manuscrito, né? Então eu prefiro fazer assim digitado, depois você diz aí nos comentários se o colega está certo, se realmente o barulho do teclado irrita ou não, porque daí se irritar muito eu vou tentar providenciar uma lousa aqui para escrever. Mas eu acho até que fazendo o digitado aqui, eu digito rápido, hein? Eu fui oficial de promotoria, vocês estão vendo, né? Mas eu quero depois que você me diga aí se o barulho do teclado te irrita muito ao ponto de você incomodar o professor para dizer isso, tá? Mas daí vamos lá, vamos continuar aqui então, olha só. Artigo 1022 do Código de Processo Civil, ó. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, olha a expressão, a palavra qualquer, né? A palavra qualquer é uma palavra que nem sempre está no seu concurso. A gente sempre fala, quando você estiver fazendo uma prova e tem lá a expressão todos, ou em todos os casos, ou sempre, ou nunca, são palavras muito fortes, que chamam muito a atenção de quem está fazendo uma prova. Mas aqui a lei é clara, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Então vamos lá. Quando cabem esses embargos? Para algumas situações. Para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Então vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine que o juiz diz assim, condeno João. E acaba a sentença. Aí você fica pensando, tá, mas condenou João a quê? João foi condenado a fazer o quê? A pagar alguma coisa? A fazer alguma coisa? Tá um negócio meio obscuro, né? Tá um negócio meio estranho, tá obscuro, não está tão claro o que o juiz quer dizer. Então, nesse caso, cabem os embargos de declaração. Você vai dizer, ó, juizão, o senhor deu uma sentença lá, mas na sentença o senhor não deixou tão claro assim o que o senhor quer que faça, o que o senhor quer que aconteça, tá? Então essa é uma questão importante. Ou então,
pode haver uma outra situação. Então, obscuridade, vamos até só fazer aqui, né? A sentença não disse claramente o que quer. Eu vou até colocar aqui, ó, vou até mudar. Eu vou colocar a decisão, tá? Porque pode ser contra qualquer decisão, né? Então, olha só. Para esclarecer uma obscuridade. Quando que acontece a obscuridade? Quando a decisão não disse claramente o que ela quer. Então, você começa a ler, você fala, cara, o que esse cara está dizendo? Aonde esse juiz quer chegar, né? Então, obscuridade é isso, é uma coisa que não está clara. Obscuro é algo que não está tão claro assim, tá? Outra coisa, eliminar contradição. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o juiz durante a sentença, por exemplo, ele vai dizendo, percebe-se que fulano é culpado pelo acidente de trânsito. Aí na próxima frase ele diz assim, diante do exposto, julgo improcedente o pedido e absolvo X de tal coisa. Veja, se o juiz entende que a pessoa é culpada, se o juiz entende que o X é culpado pelo acidente de trânsito, como é que ele pode ser absolvido depois daquela imputação, daquela acusação? Então não tem jeito. Então se há uma contradição, ou seja, uma hora o juiz diz uma coisa e outra hora diz outra, tá? Então é também o caso de embargos de declaração. Vejam então, colegas. Então numa situação, quando que cabem os embargos de declaração? Primeiro caso, obscuridade da decisão ou contradição da decisão. Inciso segundo, ó, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou seja, por iniciativa dele, ou a requerimento. Então veja só, imagine você um caso de pedido de pensão alimentícia. Então, exemplo, pedido de pensão alimentícia. O pai não quer pagar porque ele alega que não é pai. Olha, se ele não quer pagar a pensão porque ele não é pai, ele precisa provar isso através de um exame de DNA. O pai terá que provar que não é pai por meio do exame de DNA, tá? Então, programa do ratinho aqui, né? Então, entenda. O pai precisa provar que ele não é pai por meio de DNA. O juiz, na sentença, manda pagar a pensão, mas não diz claramente se a pessoa é pai ou não. Veja, o juiz deveria, em primeiro lugar, antes de condenar ao pagamento da pensão, enfrentar aquele assunto e dizer, olha, como a gente tem um processo aqui em que a pessoa está dizendo que não é pai, o pressuposto desse processo, eu vou partir do pressuposto que essa pessoa é pai, porque o exame de DNA disse que ele é pai. E se ele é pai porque o exame de DNA disse que ele é pai, aí sim, por conta disso, eu vou condenar o pai ao pagamento da pensão. Mas imagine você que o juiz não diz nada. Então, os embargos de declaração cabem exatamente para este caso, para suprir omissão de um ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, por iniciativa dele mesmo ou a requerimento. Neste caso aqui, o pronunciamento deveria ser feito porque o pai pediu que o juiz dissesse que ele não é pai, tá? Então prestem atenção. O ponto principal aqui é o seguinte, omissão. Omissão do juiz em dizer alguma coisa sobre um assunto muito importante no processo. Então, o inciso 1º fala de um juiz que precisa esclarecer uma obscuridade ou uma contradição. Obscuridade é o que não está tão claro, né? Contradição é, uma hora o juiz diz uma coisa, uma hora o juiz diz outra coisa. Terceira hipótese, que já estamos no inciso 2º, omissão. O juiz não disse, ele não falou. Ele deveria ter falado, mas ele não falou. Então, obscuridade, contradição, omissão. Inciso 3º, corrigir erro material. Ó, só para você ter noção, o que é um erro material? Erro material pode ser um erro na escrita. Pensa o meu nome, né? O meu nome é Doneri.
Jesus, né? Da onde minha mãe tirou esse nome. Mas veja só, meu nome é Donelli. Imagine que durante a sentença o juiz... Opa, até quando eu coloco Donelli já aparece amante aqui, que é o meu nome, mas tudo bem, como é que aparece isso? Não sei. Deve ser autocompletar, não sei o que é isso aqui. Mas ó, vamos lá. O meu nome é Donelli. Imagine que num processo o juiz condena Donelli com I, ao invés de ser com Y. Existe ali um erro. Então, condeno, então o juiz diz lá, condeno Donelli dos Santos Amante ao pagamento de tal coisa, de pensão alimentícia, seja lá o que for. Né? Veja, é claro que existe um erro na digitação, então existe um erro na escrita. É um erro material que precisa ser corrigido. Então, condeno Donelli dos Santos Amante, só que o Donelli com I. A sentença precisa ser corrigida por meio dos embargos de declaração para o juiz mudar. E aí o que o advogado vai dizer? Juiz, ó, você condenou fulano de tal, mas o nome dele não é com I, é com Y. Então precisa ser corrigida essa sentença, precisa ser corrigida essa decisão. Então você usa também os embargos de declaração para corrigir erro material. Então só para que a gente não perca aqui o fio, para a gente pelo menos terminar esse vídeo aqui nisso, a gente vai indicar o seguinte, ó, casos de embargos de declaração. Obscuridade, contradição, omissão, erro material. Tá? Isso é importante para você. Tá? Então, esse é um ponto muito relevante. Casos de embargo de declaração são esses aqui. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Já no parágrafo único, a gente tem alguns outros casos em que também a lei considera que o juiz está omisso, ou que o relator, que quem está decidindo está omisso. Olha só, o parágrafo único diz assim, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Vamos lá, a gente já falou sobre isso num outro momento, não sei se você se recorda, dos poderes do relator. Você se lembra que o artigo 932 do Código de Processo Civil diz que o relator pode negar seguimento ao recurso quando? Quando, por exemplo, o recurso que está ali sendo feito, ele tiver um pedido do advogado que é claramente contra teses repetitivas do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e esses assuntos de repetição, por exemplo, os incidentes de assunção de competência. Então veja só, quando o juiz ou o relator dão uma decisão e simplesmente ignoram, deixam de lado o fato de que já existem decisões judiciais sobre aquilo já resolvidas pelo tribunal, a própria lei diz que existe omissão. Então veja, não é em todo caso, e eu preciso explicar isso para você, não é todo caso em que já existe um entendimento firmado, concreto, claro, feito pelo STJ, pelo STF ou pelo próprio Tribunal de Justiça sobre os assuntos. Então pense o seguinte, por exemplo, quer ver uma situação? Né? A gente está agora no corona. Né? Então, por exemplo, imagine você que a gente tem lá na Justiça do Trabalho aquela questão de se o empregado pode ser demitido ou não por não se vacinar. Não vou nem entrar no mérito se pode, se não pode, a questão é a seguinte, é uma coisa nova. Então se é uma coisa nova, possivelmente, por enquanto, a gente ainda não tem nenhum caso, ou a gente tem poucos casos que vão ter essa repetição. Por quê? Porque você vai olhar isso e é uma coisa que ainda está surgindo, é uma coisa que ainda não tem muita certeza sobre nada. Então estou dizendo tudo isso para você para dizer o seguinte, não são todos os casos que já têm posições ou posicionamentos firmados, consolidados em recursos repetitivos ou nesses incidentes, por exemplo, incidente de assunção de competência, feitos pelos tribunais. Tá? Mas, se nós estivermos diante de um caso que já recebeu tratamento em processos repetitivos ou nesse processo de assunção de competência feito pelo tribunal, o juiz ou o relator precisam se manifestar. E eles precisam dizer se aquilo que eles estão decidindo está indo contra os casos repetitivos
ou a favor dos casos repetitivos. Para a gente aqui, para esse concurso, a gente pode parar aí. A gente não precisa avançar muito mais. Mas eu quero que você tenha essa compreensão. Porque a lei diz o seguinte: se você tiver um processo e aquele assunto daquele processo já estiver sendo tratado em casos repetitivos, ou se aquele assunto do processo já estiver sendo tratado nesse incidente que a gente chama incidente de assunção de competência, que são dois modos de você, de algum modo, tentar trazer alguma uniformidade para o sistema, para que você crie precedentes, o que você faz? O juiz precisa se manifestar sobre aquilo. Então pense o seguinte, vamos dar um exemplo de algo que é muito conhecido das pessoas, aquele caso de desaposentação. Então aquilo foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, num caso repetitivo. Pois bem, neste caso, se hoje eu entrar com um pedido de desaposentação, que é transformar sua aposentadoria, mudar sua aposentadoria, enfim, não vem ao caso aqui, só estou dando como exemplo, né? Mas se hoje eu entro com uma ação sobre isso, sobre desaposentação, como já existe um processo já decidido no Supremo relacionado a isso, com um caso repetitivo, o juiz é obrigado, quando for julgar o meu caso, ele é obrigado a se manifestar sobre a questão do caso repetitivo. E ele tem que dizer o seguinte: olha, esta situação que está aqui é uma situação idêntica ao que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Então eu, juiz, vou seguir o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre esse assunto. Ou então o juiz diz o seguinte: olha, muito embora o Supremo tenha decidido aquilo lá, este aqui é um caso diferente. Então não é o caso de aplicação do recurso repetitivo. Estou dizendo tudo isso para você para explicar, tá? Fique tranquilo, não vai ser perguntado alguma coisa sobre como é que se formam esses precedentes, etc. Para agora não há essa necessidade. Eu estou apenas explicando que o parágrafo único diz que se o juiz não se pronunciar sobre esses casos repetitivos, sendo que existiam casos repetitivos, a sentença será, ou a decisão do juiz será considerada omissa. Se o juiz não se pronunciar sobre esse incidente de assunção de competência, que é uma forma também de criar ali uma certa coerência das decisões, se o juiz não se pronunciar sobre isso, e isso já tem algum julgamento no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, seja onde for, nós estaríamos diante de uma omissão. Então é um alerta para o juiz dizendo o seguinte: ó, juiz, presta atenção. Sempre que você estiver julgando alguma coisa e os tribunais já resolveram aquilo, você precisa dizer por que você está seguindo o tribunal ou por que você não está seguindo. É basicamente isso. Tá? Então aqui nós estamos falando de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência. Então se o juiz não abordar esses assuntos, o juiz estará omisso na sua decisão. E o inciso 2º, ele fala de omissão se o juiz incorrer, né, caso ele incorra, caso ele incida, caso ele pratique qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. E olha o que diz o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ele diz assim, ó, vamos colocar aqui só para que você entenda. O 489, ele diz assim, que não se considera fundamentada qualquer decisão, fundamentada é justificada, né? Não se considera justificada, fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que... Vamos lá. Então, quando que a decisão não está fundamentada? Porque a gente está pensando o seguinte, ó, pense só comigo. A gente está falando de um caso de embargo de declaração, certo? Os embargos de declaração servem para quê? Já vimos aqui, ó, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Perfeito. Aí a lei dá um passo a mais e diz o seguinte, olha, o caso é omisso, em primeiro lugar, se o juiz não se manifesta sobre o que ele teria que se manifestar. Ok, está lá no inciso 2º. Aí a lei dá um passo a mais e diz o seguinte, olha, também é omissa a decisão se o juiz não fizer menção a casos repetitivos ou a esse incidente que é chamado de IAC, incidente de assunção de competência. Então se o juiz não abordou isso na decisão dele, ele também estará omisso.
Inciso segundo diz que o juiz também estará omisso se ele não fundamentar a decisão. O que significa? Se o juiz pratica qualquer das condutas do 489, parágrafo 1º, que são essas aqui, a decisão dele estará também omissa. Aí agora a gente vai dar um panorama sobre o artigo 489, porque já é importante porque ele também estará na sua prova. E olha o que diz o artigo 489, não se considera fundamentada, justificada, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, ou seja, qualquer decisão que... Aí ele traz 6 hipóteses. Olha a hipótese primeiro. Se o juiz se limitar à indicação, ou seja, indicou, reproduziu ou parafraseou um ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Ou seja, vou te dar um exemplo. O juiz não pode simplesmente dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei. Diante do exposto, condeno fulano de tal. Veja, todos são iguais perante a lei é um artigo que está na lei, está na Constituição. Mas o que mais ele precisa falar? Ele precisa aumentar esses argumentos. Compreende? Então não basta que ele se limite a indicar. Ele não pode dizer assim, ó, indicar, conforme o artigo 30 do Código Civil, julgo improcedente. Ele não pode dizer isso. Ele precisa dizer muito mais, né? Ele não pode simplesmente reproduzir, copiar. Reprodução aqui é copiar. Ele não pode simplesmente, quando vai julgar, dizer o seguinte: assim diz o artigo 1º do Código Civil, todas as pessoas são portadoras de direitos e deveres, não sei o que, na vida civil e tal. Ele não pode simplesmente copiar o que diz o artigo. Ele não pode simplesmente indicar aqui é só mencionar o artigo. Ele não pode copiar o artigo, ele não pode parafrasear o ato normativo, ele não pode dizer o seguinte: olha, como todos sabemos, todos são iguais perante a lei, portanto condeno fulano de tal. Veja, isso não tem sentido. Então ele não pode simplesmente copiar o artigo sem explicar a sua relação com a causa ou com a questão decidida. Então eu sempre tenho falado para vocês, meus amigos, que o juiz, quando vai fundamentar a sua decisão, ele precisa fazer essa associação. O que aconteceu, quais foram os fatos e por que esses fatos se encaixam com o direito que eu estou falando. O que aqueles fatos têm a ver com a lei. Então, por exemplo, você tem um casal que quer se separar. Ele não pode simplesmente dizer o seguinte: diante do artigo 226 da Constituição Federal, decreto o divórcio. Não, ele tem que dizer o seguinte: olha, nessa situação, o casal não tem mais a possibilidade de convívio, não existe mais o interesse da manutenção do vínculo conjugal, o fulano de tal disse tal coisa, o fulano de tal disse tal coisa, e por causa disso, o artigo tal se aplica ao presente caso. Então veja, ele vai desenvolvendo a sua justificativa, a sua argumentação, tá? Então é isso que o artigo 489 quer dizer, parágrafo 1º, inciso 1º. Então, uma sentença não está fundamentada se o juiz simplesmente copiar o trecho de lei, se o juiz simplesmente indicar o artigo de lei, se ele parafrasear o ato normativo. O ato normativo aqui pode ser a lei, pode ser a Constituição, tá? Basicamente, todos as espécies normativas que a gente tem, tá? Etc, tá? Pode ser medida provisória, seja lá o que for, tá? Sem explicar relação com a causa. Então ele não pode simplesmente dizer, conforme o artigo 30, condeno, conforme o artigo 21, condena. Ele não pode fazer isso, tá? Então, sem explicar sua relação com a causa, tá? Então essa é a primeira hipótese de uma decisão não fundamentada. A segunda hipótese de uma decisão não fundamentada está aqui, ó. Se o juiz empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então veja só, imagina o seguinte, existe lá um termo em latim que é o seguinte, que os contratos devem ser cumpridos. Isso em latim se chama pacta sunt servanda. Não precisa copiar não, tá? Só estou te dando uma explicação. Então o juiz não pode dizer assim, conforme o pacta sunt servanda, condeno fulano de tal. Ele não pode simplesmente dizer isso, sem explicar o porquê que ele está aplicando aquilo. Ele não pode simplesmente colocar aquilo sem maiores justificativas. Entendam, meus amigos, entendam. O juiz fala em nome do Estado. No Estado democrático de direito, aquele que fala em nome do Estado precisa justificar, precisa dizer o porquê ele está fazendo aquilo. Por quê? Porque todas as pessoas têm o direito de saber, porque todas as pessoas têm o direito, inclusive, de fazer o controle disso, né? Como é que as pessoas fazem o controle disso? Elas podem fazer o controle disso recorrendo.
Por quê? Se o juiz disse uma coisa e eu não gosto daquilo, eu recorro. Né? Então, essa é a possibilidade. Claro, as pessoas que fazem parte do processo, logicamente. Né? Mas veja você, numa situação como essa, o juiz não pode colocar lá um conceito jurídico indeterminado. Ou ele não pode simplesmente soltar lá alguma palavra que não tenha nenhuma relação com o caso. Então, uma sentença não estará fundamentada, não estará justificada se o juiz usar esses conceitos jurídicos indeterminados.